Salve, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa preparação para o barco sacerdotal, vídeo de número 62, e vale lembrar que a nossa contagem de vídeos é regressiva, ou seja, você que está chegando agora aqui no canal, que está chegando agora vendo esse vídeo aleatoriamente, não adianta procurar os vídeos de número menor, né? Tem que começar pelo 100. Se você está assistindo esse vídeo e já tem os de número menor, entenda que a ordem é regressiva, então começa lá no 100. Isso significa que faltam 62 dias para iniciar o nosso barco sacerdotal. Eu peço para você que está no YouTube já deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para todas as notificações, e se você quiser participar do nosso grupo exclusivo no Telegram, aqui embaixo tem o link para você, e também tem o link da nossa plataforma onde você assiste esse curso aqui e outros totalmente gratuitos, com certificado, com suporte para dúvidas, tá certo? Então vamos para o nosso tema hoje. Nossos vídeos são curtinhos e é legal a gente já começar rapidamente. Então nós vamos falar sobre linhagens transitórias, ou conhecida também como linhas transitórias. A gente já falou das linhas da direita, das linhas da esquerda, mas entre elas existe um grupo de linhagens transitórias. Então, apenas para relembrar você, nós temos como linhagens da direita Caboclo, Preto Velho e Herê. E nós temos como linhagens da esquerda Exu, Pombagira e Exu Mirim, que formam aqueles triângulos e tem aquela representação que você já viu nos vídeos anteriores. Hoje nós vamos falar de tudo que está entre essas duas, né, das linhagens do meio. São conhecidas como linhagens transitórias, algumas casas chamam de linhas transitórias ou linhas acessórias ou linhas secundárias. Por que são chamadas dessa forma? São linhas que surgiram quando as entidades da linhagem de esquerda, Exu e Pombagira, Exu Mirim não entra, tá? A gente vai falar no momento adequado sobre Exu Mirim, mas Exu e Pombagira, quando eles atingem a possibilidade de galgar um novo grau, uma evolução, uma mudança de atuação, eles passam por essa linhagem transitória. Isso não é uma coisa rápida, não é uma coisa que o Exu trabalha lá por 5 anos, vai para uma linhagem transitória, trabalha mais 5 e depois vira acabou. Não é assim. Normalmente demoram muito tempo e somente aqueles espíritos extremamente elevados dentro de uma linhagem passam para outra, ou recebem permissão de passar para outra. Eu vou falar no final um pouquinho sobre essa questão da permissão. Mas nós temos que compreender então aqui as linhagens transitórias da seguinte forma. Um espírito, ele pode ser encaixado, tá? Encaixado automaticamente como uma linhagem de esquerda, uma linhagem transitória ou uma linhagem de direita, de acordo com a sua evolução no desencarne. Então, ao desencarnar, aquele espírito que era elevado ou elevadíssimo, ele vai ser encaixado em uma das linhagens de Umbanda, e dentro dessa linhagem de Umbanda ele vai aprender a trabalhar. Como assim aprender a trabalhar? Ele vai estudar, vai conhecer os fundamentos de Umbanda, os fundamentos daquela tradição que ele está trabalhando. O aprendizado é contínuo, não é só conosco aqui, com eles também. E conforme eles vão aprendendo, eles vão utilizando ferramentas e métodos para poder trabalhar. Os Exus, eles são espíritos que desencarnaram normalmente numa vibração muito negativa. E por ser de uma vibração extremamente negativa, aquele espírito, ele foi atraído através do magnetismo de Exu, ele foi atraído para uma esfera de domínio de Exu. Quando ele chegou nessa esfera de domínio de Exu, o espírito foi decantado, neutralizado, transmutado para que ele se tornasse positivo, e a partir daí ele não pode mais seguir a via encarnacionista, ou seja, ele não pode mais encarnar. Por quê? Porque a sua centelha divina sofreu uma mudança. Ela foi polarizada por Exu. E quando essa centelha é polarizada por Exu, nós dizemos carinhosamente que foi exunizada, ou seja, foi transformada numa centelha de Exu. No momento que esse espírito recebeu essa centelha de Exu, ele sai da nossa via evolutiva encarnacionista, ou seja, ele não encarna mais e passa a trabalhar como espírito na espiritualidade através das diversas culturas e religiões que existem. Dentro da Umbanda, esses espíritos que foram exunizados e agora trabalham para a luz, eles
atuam como Exus ou Pombagiras. Esses Exus e Pombagiras, eles vão trabalhando não somente com os médiuns, mas também espiritualmente desincorporados, fazendo exercendo outras atividades, como a proteção e o resgate. A proteção e o resgate são situações totalmente diferentes. Proteção, ele vai proteger templos religiosos, ele vai proteger locais da natureza, ele vai proteger casas, ruas, pessoas. Com essa proteção toda, ele ganha ali uma nomenclatura muito comum na Umbanda, que é de guardião. Então ele é o guardião, a guardiã daquela pessoa, daquele lugar, daquele templo. Chega um momento em que esse espírito atinge um determinado grau de evolução, mas nós ainda não vamos falar disso. Vamos voltar agora para o resgate, né? Eu falei que era proteção e resgate. O resgate é quando esse espírito ele vai buscar todos aqueles espíritos que caíram por causa dele, aqueles espíritos que foram negativados, que geraram dívidas kármicas, e ele vai resgatar esses karmas. E quando ele consegue resgatar um bom número de situações kármicas que o envolvem, e inclusive situações que nem são kármicas relacionadas a ele, mas que ele consegue também resgatar, ele atinge determinado nível de evolução. Nesse determinado nível de evolução, ele para de trabalhar exclusivamente com situações emocionais e começa a atuar em situações racionais. Então ele atua de forma mista. Ele cuida do emocional das pessoas, a gente já falou isso lá, quando a gente falou das linhas de esquerda, né? Ele atua no emocional das pessoas, mas também, em paralelo, começa a atuar no racional. No momento que ele começa a atuar no racional, ele não pode mais ficar exclusivamente dedicado às forças de esquerda. Então ele recebe um novo grau, uma nova nomenclatura e vai para uma linha intermediária, que é uma linha de transição. Por isso que nós chamamos de linhas transitórias, porque é um momento em que ele está estagiando para um novo grau. Literalmente como se fosse um estágio, né? Ele assume uma nova posição ali e começa a desenvolver esse trabalho, esse papel. Esse trabalho que ele começa a desenvolver numa linhagem transitória tem o objetivo de prepará-lo para deixar de lado as questões emocionais e passar a trabalhar somente com questões racionais. Então o Exu, ou o espírito, né, ele começa trabalhando com questões emocionais, passa a trabalhar de forma mista com o emocional e racional e depois se converte para totalmente racional, utilizando-se dessas ferramentas para o trabalho, fazendo o direcionamento, a orientação das pessoas. Não que Exu e Pombagira não possam direcionar e orientar, mas a especialidade deles é o emocional, enquanto a especialidade do caboclo e do preto velho é o racional. Nessa linha do meio, nessa linhagem transitória em que ele vai fazer parte, ele vai assumir um grau que é nomeado de acordo com a sua hereditariedade, de acordo com as suas atribuições, com a sua familiaridade. Ou seja, ele vai ser atraído para um departamento, vamos chamar assim, tá? Um departamento no qual ele se encaixe melhor. Então imagina você numa empresa, você só faz o trabalho externo, ou seja, você trabalha de office boy, motoboy ou um profissional que atua na rua. Em determinado momento percebe-se que você tem atribuições necessárias para trabalhar dentro da empresa. Então, você é realocado para um departamento de acordo com as suas especificações, com as suas qualidades profissionais, e nesse departamento você começa a atuar para aprender e efetivamente assumir um cargo dentro da empresa. Trazendo tudo isso para a nossa espiritualidade, é o que acontece com os espíritos quando chegam aos graus necessários para trabalhar como guias de luz dentro da Umbanda. Ele atinge determinado grau de luz, começa a trabalhar no lado externo, no emocional, como Exu ou Pombagira, passa para uma linhagem transitória, onde ele começa a atuar tanto fora quanto dentro, ou seja, ele atua tanto no emocional quanto no racional, externamente e internamente no terreiro, até que ele fique totalmente interno no terreiro, trabalhando somente com o racional. Essas linhas transitórias nós dividimos em quatro principais departamentos, e esses quatro principais departamentos recebem o nome de linhagem e recebem uma
qualificação ali, um nome simbólico que nós utilizamos no terreiro. E eles são baiano, boiadeiro, cigano e marinheiro. Ah, mas e o Zé Pilintra? E o pajé? E o esquimó? E aí você vai me falar de diversas outras linhagens que de uma forma ou de outra se enquadram aí, mas que nós vamos tratar delas mais adiante. Esses 4 departamentos, baiano, boiadeiro, cigano, marinheiro, vão trabalhar exclusivamente nas linhagens intermediárias. Uma vez que um espírito saiu do grau de Exu ou do grau de Pombagira e assumiu um grau de baiano, por exemplo, de boiadeiro, cigano ou marinheiro, ele não retorna ao grau de Exu, ele não vai mais, ele não volta mais, ele vai dali para frente. Então ele vai atuar como baiano, boiadeiro, cigano ou marinheiro. São uma das 4 linhagens transitórias que atuam tanto no emocional como no racional. Então é possível que você encontre um baiano, um boiadeiro, um cigano ou um marinheiro que te digam que um dia foram Exus. Por que um dia eles foram Exus? Porque eles entraram, essa foi a porta de entrada deles na Umbanda. E depois, com a evolução que eles galgaram, eles vão conseguir essa mudança de grau. Existe baiano, boiadeiro, cigano, marinheiro que nunca foi Exu ou nunca foi Pombagira? Sim, existe. Existem espíritos que não tinham ainda o grau de elevação para se tornar um caboclo ou um preto velho, mas também não estavam negativados para ser atraídos por Exu. Então eles estavam no meio do caminho, eles não estavam nem no topo do positivo, nem negativados. Por estarem no meio do caminho, eles já se agregam automaticamente a um desses 4 departamentos que nós falamos. Quando ele atinge determinado grau de evolução, ele passa para a linhagem de direita, passando a atuar como caboclo ou preto velho. São poucos os caboclos ou pretos velhos que você ouve falar que um dia foram Exus. Por que são poucos? Porque esse lapso temporal é muito grande, e a Umbanda é uma religião muito nova na matéria. Espiritualmente, a Umbanda já existe há muito tempo, né? A egrégora já existe há muito tempo, espiritualmente falando. Mas, na matéria, ela é muito nova, muito recente. E um espírito que se manifesta através de um médium, normalmente ele demora a encarnação inteira do médium para poder mudar de grau. E quando ele muda de grau, ele vai para outro médium, em outro grupo, em outra egrégora. Normalmente ele não permanece ali no mesmo local. Outra coisa importante que a gente tem que destacar é que quando um Exu muda de grau e vai assumir o grau de baiano, boiadeiro, cigano ou marinheiro, ele não permanece com o mesmo médium. Por quê? Porque ele só consegue mudar de grau quando ele finaliza a missão dele. E se ele tem uma missão com aquele médium e finaliza essa missão, ele já não tem mais missão com aquele médium, outro vem para assumir a missão com aquele médium, e ele vai assumir uma nova missão com um outro médium em outro lugar. Normalmente não nos revelam. Por que não nos revelam? Porque um dos mistérios que rege as linhagens de Umbanda é a abdicação do seu individualismo, da sua personalidade para o todo, para o conjunto. Então, se aquele Exu, se torna, por exemplo, um boiadeiro, e ele fala para o médium dele, olha, eu estou trabalhando como boiadeiro em tal lugar, aquele médium vai querer ir lá, vai querer dar um abraço, vai querer conversar com ele. Isso vai gerar uma situação de apego, e essa situação de apego não pode existir para que a entidade tenha plena liberdade de atuação. Então, normalmente, ele só diz, olha, eu vou ascender a outro grau, eu vou trabalhar em outro lugar, e ele se despede. Já vi muitos casos acontecerem de Exus ou Pombagiras se despedirem porque estão se transmitindo para um outro grau, ou seja, sendo transferidos para um outro grau, e nessa transferência eles se despedem do seu público, da sua comunidade, dos irmãos, e vão para outro grau. É claro que espiritualmente eles continuam tendo contato com espíritos da egrégora anterior e da nova egrégora, mas eles não se vinculam diretamente a nós encarnados, justamente para evitar qualquer tipo de apego ou confusão. Então, quando o Exu vai, ele não volta. Quando a Pombagira vai, ela não volta. Quando ele se torna um membro de uma linha transitória, de um dos 4 departamentos que nós mencionamos, dali ele só evolui, só vai adiante.
E quando ele vai adiante para se transformar, por exemplo, numa linhagem de direita, para atuar como caboclo ou preto velho, ele também deixa para trás as relações com o médium anterior e dá início a uma nova relação com um novo médium. E aquele caboclo, aquele preto velho, não volta para atuar como baiano, boiadeiro, cigano, marinheiro, nem mesmo como Exu, muito menos como Exu. A gente ouve às vezes a pessoa falar assim, mas o meu caboclo falou que trabalha com Exu também. O meu preto velho também falou que trabalha na esquerda. Nós não podemos confundir transformar-se no outro grau com trabalhar com outro grau. É totalmente plausível e possível um preto velho ou um caboclo trabalhando na esquerda, e nós chamamos esses pretos velhos e esses caboclos de quimbandeiros. Preto velho quimbandeiro. Ele tem o grau preto velho, ele atua na direita, mas ele também atua na esquerda. Ele pode atuar na esquerda. O caboclo quimbandeiro. Esse caboclo, ele é um caboclo, ele tem o grau caboclo, ele atua na direita, mas ele também pode atuar na esquerda. Por quê? Porque ele tem o conhecimento necessário e a autonomia, a permissão da lei maior da justiça divina para que ele possa atuar ali, juntamente com aquelas forças. Então nós não podemos achar que o preto velho, que atua também na esquerda, ele olha, um dia ele é preto velho, outro dia ele é Exu. Não, se ele é preto velho, ele é sempre preto velho. Ele atua na esquerda como um preto velho também, como um preto velho quimbandeiro. Normalmente, quando a gente chega nessa etapa do nosso estudo, algumas pessoas perguntam assim, tá, mas e o Zé Pilintra? E os malandros? E os piratas? E tem N situações que a gente ainda tem que abordar, e nós abordaremos em outros momentos. Então, a linha transitória, para que você finalize aí as suas anotações, caso esteja fazendo, a linha transitória é a linha do meio, é a linha que serve de trânsito para a linhagem da esquerda chegar até a linhagem da direita. Eles atuam com o emocional e racional juntos. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like se você estiver no YouTube. Se você assistir na plataforma, vai lá no YouTube, dá um like lá também para poder ajudar sempre no crescimento do canal. E eu quero lembrar também que o curso Teoria do Sacerdócio já está no ar para os assinantes da plataforma. É um curso mais aprofundado do que esse, com temas que buscam trazer já a informação. Esse aqui que nós estamos fazendo, ele vai equalizar o nosso entendimento para que possa iniciar o barco sacerdotal. O Teoria do Sacerdócio, ele vai trazer informações já do próprio barco sacerdotal. Então, é a parte teórica, o barco sacerdotal é a parte prática. Esse aqui é um nivelador. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço para você. Nos vemos na próxima. Axé.